Olá, o objetivo desse vídeo é passar um relato, uma história vivida por mim para você que pode ser pai, mãe, professor, profissional da área, que tem alguma relação com crianças com dificuldade de leitura e escrita. No início, eu fiquei igual o peru tonto, sem ter um diagnóstico, sem entender. Depois que tem um diagnóstico, a gente ainda continua meio perdido, mesmo com o diagnóstico, sem ter uma noção da dimensão da coisa. E mesmo que o tempo passe, a gente ainda fica sempre buscando mais e mais, porque para os nossos filhos a gente quer sempre o melhor, certo? Então esse vídeo ele interessa a você que tem algum parente, filho, alguém que você ame, algum jovem, alguma criança que tem dificuldade de leitura e escrita, ok? Quero ressaltar que eu não sou da área, não sou pedagogo, sou dentista. Eu estou aqui falando como pai, primeiramente, um pai que tem já 3 anos vivenciando, experimentando situações, diagnósticos, abordagens, metodologias. Não sou especialista, não sou autoridade na área, mas eu gostaria de ter encontrado vídeos como esse quando eu estava perdido. Então, talvez esse vídeo ele ajude você que está numa parte da estrada ainda mais no início, tá bom? Então, vamos dividir o vídeo em partes para a gente entender. A gente vai dividir o vídeo no período em que o meu filho, que é desde o início até hoje. E hoje eu tive uma experiência que me deixou super empolgado, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Foi uma profissional excelente, uma abordagem um pouquinho diferente e eu quero repassar para você. Mas para eu repassar o que eu vivenciei hoje, eu tenho que contar o histórico anterior para poder comparar e perceber, para que você perceba a diferença, tá bom? Então vamos lá. O meu filho dos 6 anos aos 9, qual foi a história? Apresentou dificuldade de leitura, a professora percebeu aos 6 anos, percebeu um pouquinho atrasado, mas isso não implicou muita coisa na prática, só implicou no nosso coração, porque quando ela informou que a gente investigou mais um pouco, percebemos que ele tinha dificuldade de leitura e que isso ia precisar de um tratamento por um longo período. Eu falo longo, 1, 2, 3, 4, talvez 5 anos ou mais, certo? Então aí, dificuldade de leitura. E agora, o que eu faço? Para quem que eu recorro? Nessa época eu morava em Belém do Pará. E aí lá a gente estava até bem orientado. Fomos a uma neuropsicóloga, fez alguns testes com ele e disse, olha, aos 6 anos não é a idade ideal, o ideal seria aos 7, por causa das áreas de formação do cérebro. A área seria por causa da área de formação do cérebro, mas como que a coisa está se desenrolando é da seguinte maneira, está tudo apontando para uma dislexia. Aí a gente, o que é isso e tal? Aí ela explicou que o nosso cérebro tem várias áreas, mais precisamente posso citar essas 4 aqui, certo? Que é a linguagem, a psicomotricidade, o perceptivo e o motor. Essas 4 áreas elas vão se subdividir em outras áreas. Uma se subdivide em 2, a outra se subdivide em 4, a outra em 2 e a outra em 3. A linguagem se subdivide em 3, psicomotricidade em 4, perceptivo em 2, motor, enfim, umas coisas que é da área deles, ok? Pronto. E agora? O que temos que fazer? Eu disse, olha, direcionou para uma fono, que até onde eu sei é a mais bem conceituada da minha cidade. Direcionou para uma professora particular para dar um reforço em relação à escola. E TO também, para ele desenvolver mais a motricidade. Ok. E assim fizemos durante 3 anos. Cortamos a TO, mas não estou dizendo para você cortar, tá? Pela nossa experiência, pelo que a gente percebeu e tal. Ficamos fazendo aula particular 3 vezes por semana com uma professora maravilhosa, né, Aline? Obrigado. Aline, se você assistir esse vídeo, ela contribuiu bastante. E a fonoaudióloga também contribuiu bastante,
tá bom? Na fono, ele era uma vez por semana. E era para trabalhar basicamente a consciência fonológica. A consciência fonológica é uma subdivisão que está abaixo, que está dentro de um desses 4 pilares. Está dentro do pilar da linguagem. Uma filial da linguagem, é a consciência fonológica. E quando eu ia na fono levar o meu filho, uma vez por mês eu perguntava, doutora, eu posso fazer alguma coisa em casa para reforçar o seu trabalho? Porque o seu trabalho é uma vez por semana. A senhora me disse que é demorado. E ela dava assim uns deveres, umas leituras para fazer um ditado, mas era uma coisa verbal. Eu queria ter mais responsabilidade, eu queria ter um dever de casa. E ela dizia, não, é ler, fazer ele gostar de ler, e ler, e de vez em quando escrever. Tranquilo. E passaram-se os 3 anos, tudo se desenvolveu bem. É primordial manter a autoestima da criança sempre elevada. Nunca falar que ele não consegue. Nunca falar que ele é preguiçoso. Nunca falar que ele é distraído. Nunca. É sempre elogiar, reforçar para que ele tenha mais estímulo, mesmo com a dificuldade de leitura, que não é culpa dele. É uma área do cérebro que está bem aqui, perto da orelha, lá dentro, aqui no temporal, que não está funcionando legal, mas ela precisa de treino para que ou ela funcione ou que os neurônios criem alternativas para funcionar. Então é uma dificuldade maior, como todos nós temos. Tem pessoas que têm facilidade em falar a segunda língua, outros têm dificuldade, um tem facilidade para fazer um desenho, com 5 anos já desenha de um jeito que eu, que estou ficando velho, não consigo desenhar. Então, cada um tem as suas. Inclusive, os dislexos, é comum ter alguma área que eles têm um dom maravilhoso. Às vezes não, mas é comum que tenha ou uma autopercepção, uma autoleitura, um desenho, uma criatividade. Normalmente é a criatividade. Então, para mim, o azul, é uma cor. E talvez para um dislexo, azul significa um carinho. Tu fala, ei, azul. Ele já sente um relaxamento, ele sente o sol nascendo, ele já sente um cheiro doce. O azul, para ele, tem cheiro, tem visão, tem sensação, porque ele é muito criativo, certo? Porém, nessa área da decodificação, tem essa dificuldade. E é perfeitamente compreensível, porque o ser humano mais primitivo não precisava olhar um desenho, que agora o pessoal chama de letra, e combinar um desenho com outro e formar uma tal de palavra, e combinar uma palavra com outra e formar uma tal de frase, e essa frase fazer um tal de sentido. Era um mecanismo que o nosso cérebro primitivo não foi preparado para isso. A gente foi preparado para ver, para falar, para conversar, para ter noção de que a flecha vai alcançar o tigre, para caçar, trabalhos manuais. Mas esse negócio de ver um desenho, transformar numa mensagem, isso é coisa da civilização, tá bom? Então daí provavelmente tem uma explicação. Só relembrando, eu não sou especialista na área, tá? Tá bom. Então vimos morar para Portugal, agora há 2 anos. E enquanto estava no Brasil, com os profissionais que eu já citei, eles relatavam, olha, Portugal é um polo muito bom, especialmente em Porto, para onde eu vim morar. Por uma coincidência, não foi por conta disso, eu vim estudar e tal. E agora eu quero relatar a experiência que nós tivemos aqui em Portugal. Nós agendamos uma consulta de diagnóstico com uma doutora. E não foi muito diferente do que não foi em nada diferente do que a gente escutou no Brasil. Olha, o problema é esse e aquele, e o tratamento é visitas aqui comigo 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Aí eu, ótimo. Vamos marcar? Eu disse, não, peraí, calma, que eu quero conversar com a minha esposa, quero consultar uma outra doutora. Essa outra doutora é uma pessoa que ela é uma autoridade mundial no assunto, ela tem vários livros escritos. Ela se chama Helena Serra,
quando o governo português vai implantar alguma mudança ou alguma lei relacionada ao assunto pedagógico, já consultou ela algumas vezes, ela é uma cidadã honorária, tem uma cartinha do presidente, ela é autoridade. Livros escritos, se você procurar no Google, você vai achar livros dela, Helena Serra. Mas eu olhava e dizia, será que isso não é aquela professora que fica trancada numa sala de aula e só teoria, na prática, sei não, muita fama. Beleza, não sei. Falei para a doutora número 1, disse, não, deixa eu ir com a doutora número 2, que é a Helena Serra, e aí eu te ligo para a gente poder marcar ou não, vou ver com a minha esposa em relação à logística, o que fica mais perto ou tal. Tá ótimo. Levei o meu filho com a doutora Helena Serra há uma semana atrás. E ela ia entrevistar ele, fazer umas dinâmicas durante 1 hora, eu não tinha tempo, eu tinha um compromisso, ela ficou numa dinâmica por 30 minutos. Quando acabou os 30, ela disse, olha, só tinha 30, eu digo, só tenho 30, tenho que ir para minha aula agora. Ela disse, então volte semana que vem, que foi hoje, com a sua esposa. Aí eu voltei hoje, levei a esposa comigo e ela deu uma devolutiva que eu fiquei extremamente satisfeito, que eu também quero compartilhar com vocês essa abordagem dela. Essa devolutiva foi uma conversa que durou 1h30, onde ela reexplicou essa questão neurológica de que tem uma parte do cérebro que não funciona muito bem. No caso específico do nosso filho, ele é ambidestro, os dois lados do cérebro funcionam na hora de escrever, ele pode escrever com a mão direita, com a esquerda, a letra não é bonita, a habilidade de escrever não é legal, mas enfim, o cérebro dele não está perfeitamente direcionado à lateralidade, tipo, vou escrever, é aqui que funciona, vou escovar dente, é aqui que funciona. O dele dá às vezes ele usa a mão direita, às vezes a mão esquerda, o que é uma particularidade. E aí então ela explicou a parte neurológica, em seguida ela mostrou as habilidades que a gente precisa ter, que são esses 4 pilares, com as subdivisões. E dessas subdivisões, seria 2 mais 2 mais 3 mais 4. Dá 11 subdivisões. Dessas 11 áreas, ela se marcou 6 que precisam ser trabalhadas. E para cada uma dessas 6, ela deu um dever de casa específico. Certo? Então, os deveres de casa foram o seguinte. Trabalhar muito a leitura. De que maneira? Primeiro, sem esquecer do reforço positivo. Leu bem ou ruim, legal, parabéns. No segundo, mesmo que tenha sido ruim. No segundo dia leu, muito bom, mas olha, hoje você pode fazer melhor. Leia de novo. Porque quando ele acaba de ler, a gente deve fazer algumas perguntinhas sobre o que ele leu, para ver se, ao ler, ele interpreta imediatamente o que está escrito. O conteúdo dessa leitura, quem escolhe é a criança, qualquer assunto que ele goste. Minecraft, Marvel, Disney, qualquer coisa que seja interessante. O importante é transformar as letrinhas na mensagem e que ele entenda a mensagem. Só contextualizando, meu filho tem 9, então isso talvez não sirva para o seu que tem 6, para o que tem 5, tá bom? Beleza. A escrita, ela é uma consequência da leitura. Então, vamos trabalhar a escrita? Sim, mas o carro-chefe é a leitura, ok? Esse é o maior dever de casa que tem, só que tem que ter disciplina e fazer todo dia. Ela ainda liberou sábado e domingo para não fazer nada, só para relaxar, mas manter os 5 dias por semana. Não é regra, tá? Só quero compartilhar a minha história. Em relação à psicomotricidade, ela pediu para que a gente reforçasse sempre o esquema corporal. A criança tem que usar o corpo. Ela tem que praticar um judô, um tênis, subir em árvore, subir no muro, peão, fura-fura, ser moleque do passado, certo? Porque na frente da televisão a gente não é moleque, né? Fica paradão lá. Então foi um outro exercício que ela deu.
Outro exercício é dar a ele função de repórter com maior frequência. Por exemplo, voltou da escola. Filho, hoje você é o repórter. O que aconteceu na escola? Me conte de maneira cronológica, pausadamente, sem cobrar muito, porque ele vai ter dificuldade em fazer isso. Isso vai ser dolorido para ele. Então, como foi o seu dia? Qual foi a primeira aula? Qual foi a segunda? O que você fez? O que você falou? O que começou? Para que ele tenha domínio em montar essa cronologia dos fatos. Isso é um grande exercício. Inclusive, quando ele acabar de ler, além das perguntas interpretativas, pedir para ele recontar a história agora, olho no olho, sem olhar o texto, tá bom? Quanto mais gostoso for, quanto mais prazer, melhor. Todos nós aprendemos melhor quando esse aprendizado está associado ao prazer e à diversão do que quando está associado à obrigação e à responsabilidade. Ok? Fica aqui a dica. Esse vídeo não é propaganda da doutora Helena Serra. Ela mora no Porto, na cidade ao norte de Portugal. Eu não achei caro o valor que ela cobrou para a primeira entrevista com meu filho, para dar o feedback hoje e para dar um relatório por escrito, que é com esse relatório que eu vou na escola do filho aqui em Portugal mostrar para a escola qual o perfil dele dessa dificuldade de leitura e escrita. Quais são, daquelas 11 subdivisões, quais são as que estão, digamos, atrasadas e o quanto está atrasado. Baseado nisso, a escola vai tomar atitudes para adaptar, fazer um programa de ensino em cima dessas necessidades. Ok? Então, caso você esteja passando pela Europa, as passagens dentro da Europa são bem baratas. Eu, pela experiência empolgante que eu tive hoje, que é o que me fez motivar para passar um pouco dessa experiência para você, foi muito legal. Então, se tiver por aqui, se já for passar, eu acho que vale a pena, viu? Fazer uma entrevista, fazer um diagnóstico bem feito. E se não for por aqui, tenho certeza que no Brasil tem muitos profissionais competentíssimos. O que eu aconselho é não fique com a primeira opinião, procure a segunda, procure a terceira, se esforce, porque a gente como pai, a gente sente profissional que tem uma competência, que entende do assunto com segurança. Então ela passou esses deveres de casa e pediu para que nós retornássemos ou daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Claro que eu vou ter que retornar daqui a 6 ou daqui a 3. Mas, enfim, passou o operacional para os pais. A gente tem tempo aqui, tem esse detalhe aqui, eu sou estudante, então eu tenho condições de fazer isso, eu, a esposa, dividir com ela. E nós gostamos disso, a gente está empenhado e a gente gosta, tá bom? Vai uma outra dica. Um filme chamado Como Estrela na Terra. Como Estrela na Terra. Tem no YouTube, 2 horas e pouquinho, um vídeo que dá um esclarecimento muito grande sobre o assunto, que tira um peso do nosso peito, além de muitas lágrimas, tá bom? Então fica a dica de consultar a segunda e terceira opinião. Fica a dica de, se estiver passando em Portugal, não custa caro marcar uma consulta com a doutora Helena Serra com antecedência. Só colocar o nome dela no Google, que eu acho que vai aparecer muitas referências. Fica a dica do filme, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, compartilha. Assim que eu tiver um tempo eu respondo. Se você gostou do vídeo e você der um like, esse vídeo vai ficar com mais visibilidade e vai aparecer como opção para outras pessoas verem. O vídeo sobre a dificuldade de leitura e escrita pode ser chamada de dislexia, pode ser chamada de distúrbio do processamento auditivo central, pode ser chamado de perturbação auditiva e escrita, não sei. Algumas nomenclaturas, mas que tudo vai combinar com a dificuldade de leitura e escrita, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, meu nome é Firmino. Pode dar um ok, um like se gostou. Qualquer dúvida, pode escrever, que assim que eu tiver um tempinho eu respondo, tá bom? Boa sorte, fé no amor e sucesso para você e para o seu filhão. Um abraço.